Quantas vezes você já pensou em fazer uma aventura na vida? Algo que beire a loucura, mas que seja possível. Algo que você chegou a se imaginar fazendo, sentiu o vento na cara enquanto fazia, que você mediu, pensou, mas acabou não fazendo. Se era uma ideia louca demais, talvez fosse melhor não fazer mesmo, mas grande parte das melhores aventuras na vida de alguém realmente pode parecer beirar a loucura. Mas depois que você mede, depois que você pensa o que pode acontecer se der errado, mas mesmo assim, vai, elas se tornam lembranças que duram a vida inteira e de alguma forma são peças importantes de quem você é. E são também coisas que a qualquer momento da vida, quando você parar para pensar se a vida valeu a pena até aqui, elas vão fazer a diferença. E não precisa necessariamente ser um recorde mundial ou alguma coisa muito heróica. Cada um tem a sua medida. E hoje eu vou falar com alguém que fez aventuras muito legais, mais de uma vez. Como surgiu a vela para você? Eita! Eu surfei a vida toda, né? Surfei desde dos princípios lá no Guarujá, aí cheguei a rodar pelo mundo, fui para Costa Rica, Peru, México. E aí, um belo dia, meu pai e minha mãe separaram e tinha uma lancha em casa. Só que aí meu pai separou da minha mãe, ele pegou, levou o motor embora e ela ficou com o casco. Quer dizer, nenhum dos dois aproveitava, né, cara? Pô. Aí, aquele casco lá, juntando água quando chovia, porque tinha umas goteiras no lugar lá que ficava guardado e tal, eu peguei e falei, quer saber? Vou me livrar desse poço de dengue, né? Vou me livrar dessa porcaria. Aí fui numa marina que tinha ali no Guarujá, falei, vamos fazer um rolo aí, eu queria pegar um veleirinho, e eu tenho um casco de uma lancha lá, tem uns 15 pés, mais ou menos, tal. Bom, consegui encurtando, consegui um Hobby 3.9. Mas eu no passado, eu já tinha um hotel lá no Pernambuco que chama ainda, né? O Jequitimar, que hoje é o hotel do Silvio Santos. Lá, né? Fazer um cassino lá de então. E os caras alugavam barco para os gringos. Alugava Hobbycat 14 e um barco que chamava Starfish. E os caras alugavam esses barcos, pegavam o vento e ia sentindo as pedras lá no canto da praia, que era onde tinha onda. E eu já estava surfando lá. Aí os caras, percebia que o cara não estava conseguindo voltar pro hotel. Aí eu chegava pro cara e perguntava, quer ajuda, tal, né? Would you need a help? Oh yes, very nice. Aí eu ia lá, subia no Hobbycat do cara, hein? Aí voltava tangenciando, né? Fazendo contravento e tal. Deixava o cara em segurança na praia. E o cara, o tal do Argemiro, que era o cara que alugava os Hobbycats, ele falava, depois vem à tarde aí, pega um, fica andando aí, pode ficar à vontade, não vou te cobrar nada não, você dá uma mão pra gente aqui, tá? Aí comecei a velejar assim, né? Aí voltando pro 3.9, comecei a fazer umas voltas no Guarujá, saí nos dias meio chuvosos, assim, dava uns perdidos na Elo, assim, porque eu saía e não avisava, de repente ia parar, né? E anoitecendo. Tava anoitecendo e eu não voltava, e deixava ela desesperada e tal, né? E aí eu ia parar em outra praia, eu saía em outra praia, os salva-vidas iam tocar em casa, onde ele anda, porque a gente via ele entrando no mar e não saiu. Imagina você em casa, chega o salva-vida. Tocava a campainha. Morreu, né? Eu conheço o Armando, que todo mundo chama de Buda, e a Elo há muito tempo. Desde que, pelo menos, eu vim começar a morar a bordo. E sempre com eles, no lado, tava o Pirata. Um dos cachorros mais legais, mais queridos que eu já conheci. Pô, o Pirata, cara, eu me lembro que era um parceiraço da Marina, né, cara? Sempre... Quantos anos ele mora a bordo? 10 anos. Fez 10 agora. E junto quando você foi morar a bordo... Ele tinha 40 dias com a gente. Que coisa querida, cara. Ele entra na água ainda ou não? Entra na água, nada, brinca com bolinha. Mas é assim, o esquema é esse, quer ver? O pai ajuda, vai, vamos lá? Atenção, sobe. Aí o pai põe a mão na bunda dele e vamos. Vamos. Você vai subir, agora não sobe mais, vai. Vai, Pi. Pula, hop. Aqui tá a almofadinha ali, lá, põe lá. Agora ele deita ali. Cachorro a bordo, quais as dificuldades e quais as coisas que rolam bem tranquilo? Muito companheirismo, é muito legal. No meu ponto de vista, a pior coisa é que eles duram pouco.
Isso é a pior coisa. Porque você começa a ver a decadência do próprio corpo do animal, né? Começa já a não pular, começa a precisar de ajuda. Aí você fala, pô, eu tava pensando agora em subir a costa, né? Pra ir pelo menos até Recife, né? Eu tenho medo dele não aguentar, porque ele já não aguentou indo pra Paranaguá, indo pro Varadouro. Teve que ser operado, parou lá, foi castrado. Pô, é muito legal ter um cachorro, né? Mas é sempre quando você pega um filhotinho, é uma bomba relógio, né? Porque vai passar um tempo, você vai ficar... Você vai perder, porque não tem jeito. É a certeza da vida, né, que a gente tem. A natureza nos fez com tamanhos de vida muito diferentes. Muito diferentes, Agora eu penso o seguinte, o dia que ele morrer, eu não quero mais ter cachorro a bordo por causa disso, para você ter mais liberdade e para não sofrer, né, porque você vai sofrer, não tem jeito. E que modelo é esse barco aqui? Esse é um BB36, fase 1, agora ele vai ganhar uma capotinha nova, que agora... telhado novo para ficar bem bonito. É um barco marinheirão, eu troquei a roda de leme dele, agora é tudo hidráulico, não tem mais cabo nenhum, só mangueira, olha as mangueiras aqui atrás. Ah, tô vendo aqui. Não tem mais cabo a roda de leme. Quantos litros de água você tem, Doce? Tô com uns 700 litros. Pô, bastante. Eu troquei, né? Eram 400 litros, 200 de cada lado. Agora quanto tempo vocês ficam com 700 litros? Ah, uns 15 dias, por aí. Mais Não, até. até mais. Porque a gente capta com a chuva, né? Sim. Eu tenho um captador aqui que sai daqui e desce essa mangueira grossa. Nas placas solares lá? Ele capta as placas solares, tem uma borda. Sim. Que ela capta, desce aqui e vai direto no tanque. Teve uma viagem grande que você fez, né? Eu fiz duas. Eu fiz uma com o tempo. Você trocou. Eu troquei esse barco por um Hobby 14, né? Aí eu saí lá da enseada do Guarujá, do Cantinho, e eu ia pro sul, na verdade. Eu ia até Floripa. Mas aí eu consegui chegar em Cananéia. Já é uma baita viagem. Que barco era? Um Hobbycat 14. Nossa, cara. Sozinho. Eu e Deus. E era tranquilo parar com as ondas? Não, eu tinha escolhido praias que eu sabia que não dava para surfar, logo não tinha onda na chegada, entendeu? Então, previamente eu tinha feito um trajeto, né? E eu parei numas praias, a primeira chegada foi na Balneário Gaivota, ali na Praia Grande. Pegou a tempestade em Santos. Aí peguei uma tempestade na hora de atravessar o Canal de Santos. Quando eu despedi dela na enseada, né? Eu saí e tava sem vento nenhum, mas eu tava vendo que ia ter um ventão, né? E eu nessa hora, eu tava chegando, porque tava... E os marinheiros de primeira viagem marcavam assim, todo dia, às 7 da noite eu te ligo. Imagina, eu não tinha condição de ligar. Tinha celular? Tinha né? celular. Tinha um celular. Tudo molhado, tudo... Não, eu tava com roupa de tempo, tudo no case, no bagzinho e tal, né? E só que 7 horas da noite eu fiquei de umas 4h30 até as 7 boiando, tentando chegar perto da moela. Quando eu cheguei na moela, caiu o mundo, aí eu voei a 12 nós, cara. Eu lembro que eu deitado a 12 nós, o Hobbycat 14 pulando. E aí o 14 só tem mestra? Só mestra. Tu conseguiu reduzir o tamanho? Reduzi nada, cara, fui no pau. Eu só abri a vela um pouco para não ficar tão no gás, né? E devo ter dado, eu não lembro, mas eu acho que eu dei uns jibe involuntário, algumas coisas meio... Capotada, capotei chegando em Canané, em Barra de Capara, o começo da Ilha Comprida. Mas aí tudo bem, né? Aí atravessei essa baía da ilha de Santos, cara, em minutos, muito rápido, a 12 nós, no maior pau, tal, né? Parei nessa praia que chamava Balneário Gaivotas, dormi lá mais uma noite, saí no dia seguinte, vento de novo, tal. Bom, quando eu tô chegando nessa Icapara, que é o começo da Ilha Comprida, e eu não tava começando na vela, não manjava nada, né, cara? Saí do fundo, cheguei na barra é rasa, né? E aí peguei uma onda de frente com o Hobbycat, com aquelas bananas pequenas do Hobby. Fez assim, ela bicou na onda e me arremessou o Hobbycat, tudo de ponta cabeça. E aí depois eu tive que desvirar, que ele teve graças àquele cabo de desvire, né, que tem embaixo atravessado, consegui, depois de uns 40 minutos, muita reza, e andando pela costeira, assim, com um paredão de pedra do lado, eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Né? E eu nunca fui pequenininho, né? Hoje eu tô mais gordo, mas eu era gordo já.
Porra, pra subir aquilo lá. Bom, aí consegui desvirar e tal, né? Eu vi que eu tava na Ilha Comprida, eu peguei e falei assim, bom, quer saber? Vou pra areia pra dar uma descansada, né? Eu tô uma hora aqui tentando, né, descapotar o barco e tal. E aí cheguei na ponta da Ilha Comprida, ali no tal de Araçá, que é o final da Ilha Comprida, quase na barra. Aí puxei o barco e tal. Aí os lemes do Hobbycat parece que quebrou tudo, né? Quando ele abre, ele desarma, assim, ele desmonta, você fala, meu Deus, nunca mais vou velejar com esse barco. E aí peguei e montei meu acampamento, tirei as roupas tudo encharcadas, pendurei tudo, fiz aquela favela assim, né? No dia seguinte eu acordo umas 11 da manhã, cansado, exausto, né? Eu levanto a lona assim, cara, e lotada a praia. Criancinha brincando, fazendo um castelinho do lado do... O barco todo despendalhado, assim, destruído, né? As roupas tudo secando, roupa de tempo, tudo pendurado em volta. Imagina a galera na hora não, da praia, o que todo pensou mundo, que era, todo mundo olhando assim, mas continuou a vida como se nada existisse, né? E eu ali, aí eu levantei a lona, comecei a sair, os caras olhando e tal. Parecia um caramujo, sabe? Saindo da toca. E aí eu, porra, um negócio que eu não tinha levado, por inexperiência mesmo. Ferramenta. Precisava ter um alicate, um jogo de chave, alguma coisinha. Aí cheguei num rapaz que tava ali com a família e tal, né? Pô, se ele por acaso teria quebrou, eu capotei aqui na véspera de ontem à noite e tal, e precisava dar uma ajeitada nesse... Ah, pera que eu vou lá no carro buscar. O cara foi lá, veio, trouxe uma caixa de ferramenta. E aí eu comecei a arrumar tal, ajeitar as coisas, deixei ajeitadinho, fiz amizade com o cara, conversamos tal. Aí eu falei, poxa vida, eu precisava juntar uma galera para descansar um pouco, fazer esse trecho da Ilha Comprida pelo Mar de Dentro, que é mais tranquilo, pelo menos não tem onda, né? Eu vou velejando, chego em Cananéia tranquilo, de lá eu saio e continuo minha viagem, né? Ah, não esquenta a cabeça, eu tenho um amigo ali, ele tem um bug, e a gente descola uma carreta ali na vila, ali no Pedrinhas, que é um vilarejinho que eles têm lá, né? E a gente põe ele em cima da carreta e te leva pro outro lado usando a carreta, que é mais fácil. Ah, beleza. Aí de repente eu escuto um bug chegando, cara, com aqueles rodão enorme, aquele barulhão de motor, cara, um motorzão e tal, né? Aí o adesivo atrás do bug assim. Quem gosta de motorzinho é dentista. O cara botou um motor na época de Santana, 2.0, refrigerado a água. Era um avião o bug do cara, com a carretona atrás, né? Mas não era pra Hobbycat, então a carreta, em vez de ir de frente, a gente pôs ele de lado, assim, fomos devagarinho, ele foi puxando, e aí um monte de gente de lado, segurando o hobby, apoiando e tal, atravessamos pro outro lado, pusemos na água. A Ilha Comprida é muito, e são 70 quilômetros de é longe, o negócio é comprido mesmo. E você, só pra abrir e você, o que tava pensando e sentindo enquanto tudo isso acontecia? Não, porque isso foram dias. Foram vários dias. Eu ligava pra ela. O primeiro dia eu não dormi. Porque marcou às 7, não ligou às 7. Uma tempestade. E tinha uma amiga que estava morando em casa. E ela vinha de 1 em 1 hora. Ele ligou? Ele não, até agora não. E a gente, meu Deus. Isso no dia da tempestade. No dia da tempestade lá em Santos. Até que ele ligou. Porque, na verdade, eu liguei de dia, né? Na hora que eu acordei no outro dia, lá em era onde eu tava. Era 7 da manhã quando ele ligou. E essa comunicação da gente era para passar a previsão de tempo. Que ela ia acompanhando. Porque os amigos passavam para ela e ela mandava para mim. Que tal lugar, papapá, iam me orientando. Como ele ligava para uma pessoa, ligava para mim, eu passava as informações. Não tinha nada, né, Adriano? Não tinha radar, não tinha. Né? Porque o primeiro dia spot, não tinha. A previsão do tempo deve ser bem pior que hoje. Nossa, não existia o Indy, eu pelo menos não sabia. O sinal de celular deve ser bem mais escasso também. Era celular que tinha, né, pouco tempo de celular, não tinha internet. Internet nenhuma, imagina. Aí já estava mais acostumada, porque ele ligava todo dia, né? Então já estava mais tranquilo. Só o primeiro dia que foi o dia do terror, né? Pra acordar, né? Pra, opa! Aí eu comecei a sair pelo Varadouro mesmo, que era antes do Varadouro, né? O canal Mar de Dentro, E aí ia, voltava, cheguei a encalhar nos lugares, encalhar com o Hobbycat, você acredita? Mas é legal que você desce e puxa ele pro lado assim e continua, né? E tem uma corrente. Nossa, ali, né? tem duas marés, né? Tem a maré da Icapara e a maré de Cananéia.
É o mesmo que a maré de Cananéia e a maré de Paranaguá, quando você está no varadouro, né? Ela enche por dois lados e esvazia por dois lados. Sim. Bom, e aí parei numa vilazinha lá que tinha um pescador. O cara me convidou, fica aqui com a gente e tal, né? Passa essa noite, que eu cheguei final da tarde, pedi pra ele, posso dormir aqui com o barco aqui atracado aqui era uma prainha, né? Tudo bem, você vai dormir aonde? Eu vou dormir aqui em cima do Hobbycat e tal. Não, pode dormir, vem aqui com a gente, você dorme no quarto do meu filho, que é uma casinha, porque ele é músico, ele saiu pra tocar, ele só volta lá para 5 da manhã. E eu falei, esse horário eu já tô preparando o barco para seguir viagem, né? E aí deu certo, dormi lá com o cara, na hora de jantar ele falou, vamos lá pegar mistura. E eu achei que a gente ia numa venda comprar alguma coisa. Aí ele falou, não, vamos na canoa mesmo. Aí ele pegou a canoa dele, eu entrei dentro com ele, aí ele lá passou. Aí ele chegou num determinado ponto com uma redinha, ele jogava na água, aquela redinha abria assim, armava e tal, tirava um monte de camarão. Aí punha no saquinho, num samburazinho assim. Aí abria de novo, mais camarão. Cara, camarão com feijão, com arroz, pego na hora. Ali é muito barato e vasto frutos do mar em geral. Frutos do mar, é demais, é demais. Tô aqui na Marina Pier 46 e vou pegar uma coisa muito legal que chegou. Novo bote do balanço. Se o veleiro é a casa de quem mora a bordo, o bote é provavelmente o carro, porque a gente usa toda hora para ir fazer compras, para gravar entrevistas, como foi nessa vez. Desde que eu moro a bordo, eu tive 2 botes, os 2 da Remar, e é uma empresa que eu gosto muito mesmo, muito legal. Já tá aqui agora, é só encher ele. E o nosso bote que você acompanhou tava bacana, tava legal, mas já tava com alguns anos de uso, e a Remar mandou pra gente um bote fantástico, mesmo tamanho, mesmo modelo, mas com umas modificações. Por exemplo, agora onde você reboca o bote é parte do casco, né? Então a durabilidade ali da parte inflável também dura mais. Tem um suporte no casco também para içar o bote aqui na targa. Muito massa o bote. E eu acho que todos ou quase todos os botes que eu fui entrevistar alguém no Hashtexal foi com o bote da Remar. Eu absolutamente só recomendo coisas que eu uso e que eu acho muito legais, e os botes da Remar são muito bacanas. Eu tenho um grande carinho pela marca, assim. Então, se você estiver pensando em comprar um bote, considere a Remar, é muito massa, muito legal mesmo. Eles são pessoas muito legais de lidar com eles. Eu gosto bastante. Faz parte da história do Hashtexal. E o link deles está na descrição. Você pode dar uma conferida no que eles têm lá. Não tem só botes, eles têm também mochilas estanque, tem tanques infláveis para você botar mais água no seu barco, né? Tipo, com um tanque que é inflável. Tem uma série de produtos muito bacanas lá. Dá uma olhada porque eles são muito legais. O endereço tá aqui e tá na descrição também. Também vou contar um negócio. Em breve, muito em breve, teremos surpresas da Remar conosco. Mas em breve, depois eu falo. Eu vou te contar uma passagem que é assim, muito engraçada. Para variar, o sol rachando a cuca e eu com sede, né? E aí eu tô chegando assim, um pouquinho antes de Cananéia, eu pensando, falei, puta, uma coca gelada aqui ia ser uma maravilha, né? Gordo é guloso, né? Porra, cara, gordo é foda, cara. E eu posso falar porque eu sou gordo. Não tem mimimi aqui. E aí, cara, eu olhei assim, do lado, na borda esquerda do canal, uma casa que tinha uma rampa, imagina a cena, uma rampa indo para o mar assim, para o mar de dentro, né? Um barco numa carreta do lado e do lado assim do barco, uma caixa de gelo, em cima uma coca 2 litros, uns copinhos, umas crianças nadando felizes na areia, a mãe sentada tomando sol e o pai conversando com a mãe de pé. Eu olhei essa turma toda e a Coca-Cola em especial, né? E dei um bordo assim, mirei na Coca-Cola, cacei a vela do hobby e comecei a mirar, chegando. As crianças olharam e já correram perto da mãe. Não, correram perto da mãe, não sabia o que era, né? Pô, o que é esse louco aqui? Aí chegou perto e soltei, né? A vela. E aí eu... Oi, tudo bem, gente? Não, eu parei e encostei aqui porque eu precisava um pouco de água, porque eu tô viajando. Da onde você tá vindo? Tô vindo lá do Guarujá. Nossa, mas é muito longe, não? Eu falei, mais ou menos. E pra onde você vai? Eu tô indo até Floripa, né? Encosta aqui, vamos conversar, tal, né? Eu tenho água, você quer que eu encho de água? Aliás, toma um pouco de Coca-Cola. Bom, já que a senhora insiste, né? De cara, né? E
pau, né? Cara, eu fiquei 3 dias com ele, dormindo lá. Não me deixavam ir embora. As crianças de manhã eu levava pra dar volta. De tarde eu tomava Coca-Cola. Tomei, matei a sede e tal, enchi de água e tal. Fiquei com eles há um tempo, aí depois peguei e fui pra Cananéia. E cheguei em Cananéia. Chegando em Cananéia, eu fui dormir, eu encostei tinha uma prainha do lado da balsa. E eu parei do lado dessa balsa, tinha um trapiche da balsa e um poste com luz e tal, né? Eu falei, eu vou dormir aqui, né? Cara, se eu tivesse dormido ali, eu teria seguido viagem. Hoje eu teria ido até Floripa, né? Aí eu falei, não, pô, vou dormir tá muito claro, eu não gosto de dormir no claro, né? Eu vou mais pro escuro, né? Aí fui com o barco até um ponto, que era o Ceagesp de Cananéia. Só que, não, eu parei primeiro nessa prainha e saí pra dar um rolê na vila de Cananéia, né? E levei uma bolsa estanque que eu tinha e as outras deixei no barco. Só que eu acho que a molecada me seguiu, cara. E viram que a bolsa que tinha o dinheiro, que tinha os equipamentos, tinha o rádio de mão, tinha o GPS de mão, tava tudo ali dentro, né? Então essa bolsa eu levava, celular, a minha carteira, tudo mais, né? Cara, e aí eu voltei. Quando eu resolvi mudar para dormir num lugar escuro, os caras me seguiram. E eu dormi em cima, atracado do lado de um barco, no escuro, no Ceagesp. Só que aí eu fui visitado à noite, eu dormindo exausto, pescaram a minha bolsa, né? E aí acabou minha viagem. Aí eu tive que... Isso a Elô já tinha vindo, ela tava em Floripa já. Ela estava em Floripa, que ela ia me esperar lá. E eu pedi para ela, olha, volta, me pega aqui em Cananéia, porque eu fui assaltado, me levaram tudo, né? E aí beleza, voltei, resolvi que devia comprar um barco cabinado nessa época, que esse era ruim. Aí eu peguei e falei, vou comprar um cabinado, né? Vou comprar um iate, né? Um barcão. Comprei um Paturi 16. Cabinado. Opa! Falei, agora dessa vez ninguém me rouba. Ah, que legal! Eu tô no #sal. Ah, que legal! Eu tô no #sal. E o pirata fica ouvindo e passa mal. Ai, que legal! Eu tô no #sal. Ai, que legal! Bem depois do carnaval. Que legal! Eu tô no #sal. Beijo do gordo! Uma das nossas principais missões na vida, eu acredito, é construirmos lembranças. Porque, de certa forma, elas definem quem somos. E dá trabalho, cansa, produz suor, algumas vezes lágrimas. E isso tanto faz se construir prédios ou sonhos. Mas como a vida é mais ou menos do tamanho dessas lembranças que a gente tem, se você não passar por tudo isso, dá pra imaginar o tamanho que fica a vida? E ainda há o risco de você sofrer, trabalhar pra caramba, passar por tudo isso e não construir muitas lembranças. Já imaginou? Por isso, eu sugiro você pegar aquele seu sonho que tá guardado na gaveta, ou se não for ele, construir outro sonho de uma aventura incrível, pensar se você aguenta as consequências se ele der errado e fazê-lo. Essa história é tão rica em detalhes, é tão alto astral, que eu achei melhor dividir em 2 episódios. E semana que vem tem histórias ainda mais legais que o Armando passou, que eu tenho certeza que você vai amar. Muito obrigado a todos que apoiam o #sal. Vocês não têm ideia de como o apoio de vocês é importante, porque ele permite que o #sal seja independente, que a gente possa, às vezes, dizer não para vários patrocínios e também escolher só aqueles que realmente são bacanas para o canal e para você também. E isso faz toda a diferença para que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade todo domingo às 10 da manhã e com conteúdo que é pensado em você. Tanto quem apoia a gente, quanto quem só assiste, que a gente também é muito grato. Se puder, compartilhe, dê like, comente, porque sempre ajuda muito o canal. É isso que eu tinha para dizer. Se você não é apoiador ainda e quer ser um apoiador, ajudar a gente, tem o contato aqui.
e também lá na descrição, onde é só clicar, deixa qualquer quantia, é bem-vinda. Tem uma série de benefícios para quem apoia, né? Tem o grupo do Telegram, onde eu tô lá, tem sorteios eventualmente, uma série de coisas, mas o principal objetivo que eu gostaria que você apoiasse era para ajudar o canal que você tanto gosta de ver, imagino, todo domingo aqui às 10 da manhã, e até lá, ou até daqui a pouco no grupo do Telegram.